Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar aqui no canal sobre o meu primeiro período na faculdade. Eu tô aqui com o celular e eu vou olhando aqui os tópicos e a gente vai conversando sobre. Quando eu fiz? Eu fiz em 2021.2. Minhas aulas começaram no dia 16 de agosto e foram até o dia 17 de dezembro. Eu entrei pelo ProUni, eu sou bolsista. Eu tive essas matérias aí que vocês estão vendo na tela agora. Eu tinha 2 professores em cada, eu não posso falar nomes, não posso expor, mas eu fiz a universidade onde eu estudei e ainda estudo é a UNA, no começo em EAD e depois em híbrido. Era assim, não era obrigatório ir, eu fui quando tinha. Acontecia mais ou menos 2 vezes por semana. E a aula, enquanto a gente estava lá no campus, quem não podia ir, quem não queria, não se sentia confortável, podia assistir a transmissão ao vivo. Antes disso, quando era 100% EAD, estava sendo assim também. O professor... Deixa eu chegar mais perto. Não sei se o som tá bom, tá saindo, deve estar. O professor dava aula ao vivo e a gente assistia, tinha o chat, podia ligar o microfone, ligar a câmera, como você preferisse. Os meus horários eram a minha aula começava 8h50 e ia até 11h50 da manhã. No começo, antes de eu fazer, eu pensei, nossa, esse horário é muito ruim, 8h50, podia começar um pouco mais cedo. Minha cachorra tá latindo. Quando eu comecei a ir na aula presencial, eu fui percebendo que esse era o único horário possível para mim, porque da minha casa até o campus são bem umas 2 horas de ônibus. Eu vou de ônibus e volto de ônibus. Então não daria tempo se fosse, sei lá, 7 horas da manhã, ou, entendeu? Teria que acordar umas 4. Mas não, eu acordo 6h30, 6 horas, 6h30, e vou até o ponto de ônibus, pego o ônibus, aí do ônibus eu vou pra um terminal, e do outro terminal eu tenho que pegar mais um ônibus pra ir. Pra voltar, eu pego 3 ônibus e pra ir eu pego 2. Mas é isso, vida de estudante em cidade grande é triste. Não só em cidade grande, mas cidades grandes pioram as nossas situações. A locomoção, a mobilidade é muito difícil. Matérias que eu tive, eu já falei, já mostrei, falando um pouco sobre elas. Eu tinha 3 matérias, né, gente? A favorita e a que eu menos gostei, assim, não teve nenhuma que eu odiei. O Vida e Carreira, ele era um pouco, assim, difícil, na minha opinião. Mas eu venci esse obstáculo, deu tudo certo, não peguei recuperação. Mas, assim, da minha favorita, eu posso falar que era a Pessoas, Relações Familiares e Sucessórias. Gostava muito. Era direito civil básico. A gente aprendeu os fundamentos, assim, tipo, capacidade civil. Nossa, não lembro de nada. Lembro sim, tá tudo aqui. Só que tá difícil de acessar. Na aula de resolução de conflitos e trabalho com grupos, a gente tinha, o C é unidade curricular, tá? A gente tinha essa UC que era mista, pessoal do direito e pessoal da psicologia. E aí tinha um professor do direito e um professor da psicologia. E foi bem interessante, na minha opinião. Acho que deu para integrar bastante as 2 áreas. A gente tinha a gente tinha aula prática no NPJ. NPJ é o Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, que eu amo muito. NPJ, você mora aqui, ó. A gente tinha nas sextas-feiras, eu participei de 2. A professora dividia a gente em grupo, e aí uns 4 a 5 grupos por aula iam até lá e atendiam, participavam do atendimento da sociedade mesmo. A sociedade, pessoal de baixa renda pode procurar atendimento no Núcleo de Prática Jurídica da UNA. A nossa professora, né, que tem formação, a gente ainda não tem, ela atende e a gente pode assistir a consultoria, o modo como ela age, as decisões que vão ser tomadas, a gente tem acesso aos processos, e foi muito, 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 muito bom. Foi, assim, muito enriquecedor. Eu nunca tinha tido contato com um processo mesmo, sabe? Então, assim, eu amei.
incrível. Além disso, a gente tinha, no caso eu e outras pessoas, mas não todo mundo, a gente tinha o projeto de extensão que eu fiz, era nas quartas-feiras, e era sobre adoção. A gente trabalhou com uma ONG daqui de Uberlândia, a Pontes de Amor, que oferecem consultoria de adoção para cursos para adotantes do Brasil inteiro, mas a sede fica aqui em Uberlândia. E essas aulas desse projeto aconteciam nas quartas-feiras, das 7 até as 10 da noite. Basicamente, esse projeto era sobre... A gente tinha que desenvolver alguma ação. A gente se dividiu em 3 grupos e a gente desenvolveu documentário, artigo, pesquisa mesmo em campo sobre a adoção aqui em Uberlândia e os perfis das famílias, perfis dos adotados. E foi bem legal, bem interessante. Foi cansativo também, vou lembrando aqui. Mas por isso que é bom esses vídeos que vou registrar. Quando eu estiver lá no 10º período, eu vou assistir e relembrar e dar risada. Porque com certeza daqui pra frente só piora. Minhas aulas do 2º período começam agora, no dia 21 de fevereiro. As primeiras semanas só vão ser EAD, e a partir de março a gente vai ter aula presencial. Tô bem animada. O EAD é bom porque tem toda uma flexibilidade, mas na faculdade eu sinto a necessidade de uma coisa assim, mais que me prenda a atenção e que seja mais prática. Assim como a gente teve no NPJ, nesses projetos. Eu já me inscrevi em alguns cursos, então eu vou falar sobre isso do 2º período. Lá na metade do ano eu volto aqui pra falar sobre o 2º período. Métodos de avaliação lá na faculdade, a gente tem 3. É A1, A2, A3. A1 é prova objetiva. Ela foi online, né? E eu não sei como vai ser esse semestre, se vai continuar sendo online ou não. A2 é prova discursiva. Cada professor desenvolve as perguntas e uma para cada matéria. A A1 também é uma para cada matéria. A3 é o projeto não, é a prova prática. Costuma ser um trabalho, provavelmente em grupo. Os que eu tive mês passado foram todos em grupo. A gente desenvolveu documentário e teve um seminário de ONG, que a gente tinha que criar uma ONG. Foi bem legal, gente, eu gosto. Gosto muito de trabalho prático. Apesar de ser cansativo e tudo, não deixa de ser interessante e eu sinto que eu absorvo melhor o conteúdo, o conhecimento. Sem contar que a gente guarda, né? A gente acaba guardando muita coisa, muita informação e é muito bom. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o 1º período. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, podem falar aí nos comentários que eu vou responder. É isso mesmo, é só isso. É isso, gente. Tchau, um beijo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta se você gostou, pedido de vídeo, dúvida, qualquer coisa que quiser falar comigo, pode falar. Vou deixar também as redes sociais, no Instagram, na verdade. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!